Talvez o seu maior sofrimento não venha daquilo que está acontecendo na sua vida, mas a tentativa de controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Talvez o propósito da sua alma não seja conquistar mais, fazer mais ou se tornar uma versão melhor de você mesmo. Talvez somente aprender a confiar. Confiar no tempo, no processo, na vida. Esse é o tema de hoje. Olá, 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 ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, professora de yoga, e hoje quero conversar brevemente sobre a energia da semana. A gente está iniciando essa noite lua nova do mês de Tammuz. Se você quer saber um pouco mais sobre a energia desse mês, lua nova em Câncer, no mês de Câncer, lua nova em Gêmeos, mas no mês de Câncer. Tudo isso está no episódio anterior, a entrevista com a Rachel Madar, está legendado para você aprender da fonte um pouco mais da energia desse mês através de uma sabedoria cabalística. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana de crescimento, de consciência e também de gentileza com você. E antes da gente entrar no tema principal, quero lembrar que ainda temos algumas vagas para o nosso Retiro Alma Flow, que vai acontecer em Paraty a partir do dia 23 de julho. Agora, no dia 23 de junho, eu vou encerrar as inscrições para cuidar de toda a parte prática, especial, artística, maravilhosa do Retiro para vocês. E se você sente vontade de desacelerar, se reconectar com a natureza e principalmente colocar em prática tudo aquilo que a gente fala aqui no podcast, vai ser uma alegria ter você com a gente durante esse final de semana tão especial. E também aproveitando para lembrar que no próximo sábado, dia 20 de junho, a gente vai ter aquele aulão especial que acontece todo mês no Vale Sul, 10 horas da manhã, prática gratuita. Então, se você é de São José dos Campos ou da região, vai ser um prazer ter você com a gente praticando junto. Recentemente conversei com uma pessoa que estava vivendo um luto muito profundo e essa pessoa me disse que todas as dificuldades da vida que ela teve sempre tiveram solução, que ela conseguia entender, organizar, encontrar respostas, mas dessa vez ela não conseguia. A mente dela não conseguia consertar essa dor. E talvez você também já tenha vivido alguma coisa parecida. Existem momentos em que a nossa lógica ela não é suficiente. E é justamente aí que começa uma transformação mais profunda dentro de você. Na Kabbalah, a gente aprende que quanto mais escuridão, maior é a expansão do recipiente, que está sendo preparado para receber mais luz. E isso não significa que vai ser sempre tudo gostosinho, bonitinho e que a gente não vai perder alguém, a gente não vai perder um trabalho, uma pessoa que a gente ama, algo que a gente ama muito, para receber essa luz. A gente entende que é dentro de qualquer sofrimento que a gente não tem controle da vida, que é a partir dali que a gente se transforma e se torna mais forte, mais resiliente, né? Não significa que a gente precisa sofrer para crescer, mas que muitas vezes a dor ela faz a gente questionar, fazer perguntas que a gente nunca faria quando tudo está confortável. Então, quando a vida está funcionando, quando a gente tem trabalho, família, saúde, estabilidade, geralmente a gente pensa, tá tudo bem, não preciso mudar nada. Mas e se a alma está pedindo algo maior? E se aquilo que parece estabilidade for apenas uma pequena parte do potencial que o Criador deseja revelar através de você? Então, como mentora de bem-estar, eu sempre vejo isso. Que às vezes uma pessoa ela chega até mim porque está ansiosa. Ou chega porque terminou um relacionamento, ou perdeu a mãe, ou porque perdeu a conexão com o próprio corpo. E muitas vezes o que parecia ser um problema acaba se tornando um portal gigante. A ansiedade vai levando a pessoa à meditação, a necessidade, a vontade de engravidar, não consegue. E daí ela começa a entrar em outras fontes de autoconhecimento. O cansaço vai levando para uma nova relação com o corpo. E essa perda, esse luto, vai levando uma relação mais profunda com a espiritualidade. E no yoga a gente faz isso.
também, né? Conscientemente, assim, levando, trazendo para o corpo, quando a gente permanece numa postura desconfortável, fazendo aqui uma analogia, a gente está treinando essa capacidade de expandir sem quebrar. A gente aprende que tudo pode ser transformado em energia e consciência, que a gente não precisa esperar uma crise para crescer, mas quando a crise chega, como crescer, né? Como crescer através da consciência. Uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer essa semana é: existe algo maior que o universo deseja revelar através de você, através de mim? Existe alguma área da sua vida em que você está se acomodando? Me mostra, pede isso, me mostra com misericórdia, porque existem duas formas de aprender. Essa forma através do caos ou através da consciência. Então, imagina quase sofrer um acidente de carro e perceber que precisava só desacelerar, que você aprendeu a lição sem precisar viver uma tragédia. Isso a gente chama desse caminho da misericórdia. Talvez seja exatamente isso que essa semana está convidando a gente a fazer. Não esperar a vida quebrar a gente para então mudar. Abrir espaço voluntariamente, ter conversas honestas, expressar quem você é, parar de se diminuir para caber em expectativa de todo mundo, porque muitas vezes você faz isso até em relacionamento. Não fala o que gostaria, não fala o que precisava, não fala sobre os sonhos, né? Ou às vezes até em a relação no dia a dia com pessoas, né, de fora, não só dentro de casa. Às vezes, realmente, quando você começa a se posicionar, falar que você não gostou da forma que a pessoa falou, ou o tratamento que a pessoa trouxe, ou às vezes expressar isso no mundo vai gerar, talvez, um leve desconforto ao redor, por você não estar acostumada a fazer isso, mas com o tempo as pessoas vão se acostumando com quem é essa versão íntegra e verdadeira de quem você é. Então, você sai dessa coisa de se tornar menor para manter uma falsa estabilidade, sabe? Porque a alma não veio aqui para ser pequena, ela veio aqui para revelar luz. As pessoas desgostando de você ou não, você veio aqui de certa forma para incomodar um pouco, sabe? Para você revelar luz, às vezes você tem que incomodar. Às vezes você tem que quebrar mesmo esse padrão de ser a boazinha, o bonzinho. Isso também é revelar luz. Então, onde que você está se encolhendo? Qual conversa precisa acontecer? Qual sonho você abandonou? Qual parte da sua essência está pedindo mais espaço? Então, peça nas suas orações: universo, estou aberto, me mostra com amor o que eu preciso ver. Às vezes é sair um pouco do julgamento, né? Então, tem tanta coisa acontecendo, né? Áries, Saturno em Áries, Júpiter em Câncer, tanta coisa, né? Mercúrio também em Câncer, passou por um tempo também. O que você está vivendo? Essa sua verdade, você está vivendo a sua verdade ou apenas repetindo o que esperam de você? Porque se esse Urano em Gêmeos continua acelerando tudo, informação, opinião, julgamento, gente, como está crescendo o julgamento. Quanto mais você julga, mais você recebe de volta. Às vezes até eu caio em julgamento em algumas coisas e eu vejo como é batata, é bateu, levou. É só você ver, por exemplo, já teve jogo. Na Copa do Mundo todo mundo comenta, todo mundo julga, todo mundo vira comentarista, né? E é muito engraçado porque nessas épocas todo mundo vira técnico de futebol. Até eu, assistindo o jogo, pareço que estou falando como se eu entendesse de futebol e eu nem entendo de futebol. De repente, as pessoas que normalmente nem acompanham futebol, caso eu também, começam a saber exatamente quem deveria ter jogado bem, quem errou, quem merece estar ali, quem merece sair. E eu caio, e eu também estou dentro disso, tá? Porque a gente assistindo o jogo é assim que a gente se comporta, né? E a gente não faz isso apenas com futebol, a gente faz isso com a vida de todo mundo. Acha que sabe quem merece prosperar, quem merece encontrar um novo amor, quem merece uma segunda chance, quem merece sofrer pelo que fez. E essa energia dessa semana, através da sabedoria cabalística, convida você a abandonar essa posição de juiz. Porque quando a gente acredita que é responsável por distribuir a justiça, você sai do pátio do Criador e você entra no pátio do ego. Então, existe um ensinamento muito profundo, né? O Criador é bondade absoluta.
Então, quando desejamos punição para uma pessoa, mesmo que essa pessoa machucou a gente está se afastando dessa frequência co-criadora. Isso não significa permitir abusos, né? E não ter limite das coisas, não tem nada a ver com isso. Mas a gente está falando de um estado de consciência, o que está no seu coração, entregar a justiça para quem realmente pode enxergar a história inteira. A gente aprende que a expansão ela não acontece na força, ela acontece no estado de presença. E é o que mais a gente tem que focar nesses dias, estado de presença. Esse final de semana eu passei o fim de semana quase inteiro longe do celular. Por isso que eu estou gravando esse podcast hoje, domingo à noite. Porque eu estava organizando a minha casa, estava fazendo uma grande mudança em várias coisas aqui. E não dava nem tempo de lembrar do celular, deixei ele de canto. E daí hoje eu abri o celular, as redes sociais, e a primeira coisa que apareceu uma jornalista de música que eu gosto muito, falando sobre uma menina que pulou de bungee jump sem a corda. Os técnicos, os instrutores não colocaram a corda. Falta de presença. Eu nem sei da notícia, tá? Nem me aprofundei, nem quis ver vídeo, não me aprofundei, mas assim, uma discussão rápida. Eu estava tão no meu estado de presença aqui em casa que foi chocante sair desse estado. E isso tem muito a ver com o que a gente está entrando, né? Nessa identidade mais individual, da gente acabar querendo se fechar no nosso mundo, de fazer coisas manuais para voltar ao estado de presença. E eu fiquei chocada com a notícia e eu, sem aprofundar na notícia, tenho certeza que o que faltou ali foi um estado de presença. Tava todo mundo meio zumbi com o celular na mão para querer gravar a menina blogueirinha, nem sei se ela era blogueirinha, mas ela era muito linda, de saltar, que esqueceram de pôr a corda na menina e também nem era uma corda de segurança apropriada para aquilo, mas tudo que está acontecendo ali é a falta de presença. A gente não precisa controlar tudo, julgar tudo, não saber de tudo, mas você tem que trazer essa conexão. Quando você se conecta com essa força divina, naturalmente esse estado de presença, você começa a se importar mais com as outras pessoas, você não fica tão focado em gravar o acontecimento e sim viver o acontecimento. Sabe essa coisa de você ir no show, você assistir o show inteiro através da sua tela do celular, você querendo gravar tudo? Não. Você volta para aquele estado de coerência. Sabe, eu quero desfrutar esse momento presente, olhar no olho, prestar atenção realmente nas pessoas. A gente está perdendo isso porque a gente está desconectado com esse estado de presença. E daí a gente começa a ver essas atrocidades e tanta coisa. Enfim, não tem como aprofundar aqui muito, né, sobre esse assunto, mas para mim foi um choque essa notícia hoje. Estado de presença é a abertura, o portal para você até se relacionar com o universo, com o divino. Então tem essa primeira conexão com o divino, que é quando você praticamente ignora essa conexão. E daí a vida vai te dar um baque para você voltar para essa conexão, porque todo mundo, quando leva um baque da vida, acaba indo para busca de alguma conexão com algo maior, com algo do invisível. Isso é batata, isso sempre acontece. A segunda forma de conexão é quando você procura o universo apenas quando você precisa de alguma coisa, né? Me ajuda, resolve isso, abre a porta, que é uma conexão com essa primeira que eu disse. E tá tudo bem, todo mundo começa por aí. E tem um terceiro nível de comunicação, que é quando você busca a presença, não apenas os presentes que o Criador te dá. É quando você se conecta com o divino, ou você, é igual eu falo, pratique yoga o tempo todo, isso é uma conexão com o seu divino. Né? Mesmo que a resposta não seja a que você espera, você continua ali perto desse estado de presença, essa conexão com o divino. Esse desejo de estar conectado com algo maior, mesmo se você está bem, se você não está bem, se você está triste, está com raiva. Parar de perguntar o que você pode receber, mas sempre questionar como que você pode se aproximar mais, como que você pode estar mais junto dessa força. Quando você consegue se conectar com essa força, independente do que acontece com você e ao seu redor, você começa a ter clareza um pouco das coisas que vão se desenrolando. Às vezes acontecem situações na sua vida que você fica ali esperando um pedido de desculpa, esperando um acolhimento,
esperando que a outra pessoa vai ver a situação da mesma forma que você viu, mas isso nem sempre acontece. Na verdade, muitas vezes a pessoa continua defendendo a própria narrativa dela, ela enxerga com a lente dela, e, e mesmo você sendo prejudicada, né, ou você se sentindo injustiçada, ainda assim na narrativa de outra pessoa, você acaba se tornando a vilã da história. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Né? Você faz o melhor que você pode, você tenta ser cuidadoso, você tenta não julgar, você tenta não machucar ninguém. E mesmo assim, alguém se sente tocado, alguém se sente confrontado, alguém se sente exposto, projeta as próprias dores em você. Então, lembra que esse estado de presença traz para você essa visão de que o seu trabalho não é controlar a narrativa das outras pessoas, não é convencer a todo mundo de que você é uma pessoa boa, não é o seu trabalho fazer com que todo mundo entenda você, defenda você. Seu trabalho é se conectar com essa força divina, manter esse estado de presença para você conseguir lembrar quais são seus valores, o porquê que você fez, para que você fez, qual foi a sua intenção de cada atitude tomada, cada decisão tomada, sem ficar muito preocupado se você vai ser aprovado pelo outro. A partir do momento que você está nesse estado de coerência com o Criador, com o Divino, o que você sente no coração, se a sua intenção é boa, independente se as pessoas aprovarem ou não, independente do resultado, confia no processo. E exige muita coragem mesmo, né? Para a gente ser coerente com o que a gente quer ser, com o que a gente acredita, como a gente se posiciona. Continua essa semana entrando nessa energia mais espiritual, mais emocional, na verdade, né? Que é o Meditamus, é mega emocional, onde a gente tem uma sensação que a gente não tem uma camada protetora. Talvez a gente queira fugir, se esconder um pouco ali na nossa concha, sair mesmo, né? Sentir esse desconforto e escolher a sua verdade. Imagina todas as histórias que as pessoas contam sobre você, as expectativas, as críticas, as interpretações, as projeções. Entrega tudo isso. Você não precisa carregar aquilo que não é seu. Traz para você afirmações. Eu libero a necessidade de ser compreendida por todo mundo. Eu libero a necessidade de agradar a todo mundo. Eu escolho permanecer fiel à minha alma. Eu escolho enxergar a mim mesma com misericórdia. Que tudo aquilo que está atrasado na minha vida venha no tempo perfeito. Que eu receba não apenas presentes, mas a presença. Lembra, gente, que o ontem já passou. Amanhã ainda é um mistério, mas hoje é um presente. Estado de presença é um presente. E aqui eu trago uma reflexão que a Lu, que é uma analista incrível do desenho humano, que é uma das poucas brasileiras que eu conheço que fala as coisas com coerência, porque isso já ficou até perigoso, né, com tanta informação distorcida. Então, a Lu Aguilar, que é analista de desenho humano pela Escola Internacional da Espanha, ela estava falando no podcast dela essa semana, Intercendo, que depois dos 9 anos dela de experimento, né, se tornou muito claro para ela que a vida não é tão pessoal quanto a gente imagina. Então, não adianta a gente também só ficar focando em acreditar que tudo depende da nossa força de vontade. Até a Cabala fala sobre isso. A gente faz 50%, mas assim, 50% é no tempo divino e se tiver que acontecer, se for bom pra gente. Então, essa ideia, né, de que tudo que a gente quer a gente consegue, basta só pensar positivo, ou basta trabalhar com propósito. Será mesmo? Ela fala muito da importância da gente entender um pouco de mecânica, estratégia, autoridade dessa geometria da vida. E no yoga a gente aprende, né, a não forçar. Nem tudo depende da nossa força de vontade, da nossa vontade. Existe o tempo para as coisas, existe um ritmo, existe uma inteligência que é maior do que a nossa mente. E para mim é sempre muito libertador ouvir um pouco sobre isso. Outras linhas de autoconhecimento que, por mais que não sejam linhas ligadas
a espiritualidade, eu gosto de trazer um pouco esse campo um pouco mais cético em relação a algumas coisas, sabe? Então, nem tudo tem que ser um castigo, uma lição. Às vezes a vida só está se movendo. E talvez o nosso papel não seja controlar essa carruagem, mas aprender a testemunhar o caminho, que ela sempre fala, testemunhar o caminho. Porque a mente, ela sempre está tentando explicar tudo. Por que que isso aconteceu? Por que que eu fiz errado? Qual que é a minha missão? Será que eu estou vivendo o meu propósito? E eu sei que depois da pandemia, esse tema, né, de encontrar o propósito, criou toda essa movimentação, né? Como se no dia em que a gente encontrar o nosso propósito, nunca mais vai existir conta para pagar, dia difícil, cansaço, desafio. Mas a vida, gente, continua sendo a vida. Mesmo quando você está fazendo aquilo que você está amando. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Se você tiver curiosidade, vai lá ver no feed. E talvez o propósito não seja um lugar, talvez não seja uma forma de caminhar, talvez o propósito seja viver de maneira mais coerente com quem você é, honrar a sua natureza. Talvez seja simplesmente seguir essa sua estratégia, ouvir a sua autoridade interna e permitir que a vida revele o próximo passo, porque no final a gente não controla tudo. E graças a Deus, né? Porque às vezes a gente tem uns desejos que às vezes nem é nosso. Ainda mais a gente tem um monte de mecânica, plexos abertos, enfim, às vezes a gente está num senso de direção, querendo uma coisa que nem é nossa, que está totalmente vulnerável ao lugar que a gente está vivendo nesse momento. Então, se tudo dependesse apenas da mente, provavelmente você teria escolhido caminhos muito menores do que aquele que a vida acabou te oferecendo. Eu pensando em tudo que eu já cocriei e fiz na minha vida, obviamente que eu tinha os meus desejos, mas a vida sempre me presenteou de forma muito melhor, que eu nem imaginava. Então, não é não desejar coisas, eu acredito no desejo, mas soltar mesmo o controle da vida, viver um dia de cada vez e entender que às vezes a vida vai te presentear com algo muito maior, que está coerente com o seu desejo, mas às vezes é muito maior do que você imaginava. Então, talvez você só precise viver bem, coerente com o seu desenho, com quem você é, com a sua aura no dia de cada vez, no dia de hoje. Cultive as pessoas que você ama, que talvez elas não vão estar aqui presentes amanhã. Toma o seu café com calma. Tenta reorganizar a sua agenda. Se você é autônomo, tenta reorganizar a sua agenda para você conseguir ter mais calma nos momentos que são importantes para você do dia. Faça a sua prática de yoga. Ama quem você ama, abraça quem você ama, brinca com seu cachorro, fica um pouco ou mais offline. Não significa esquecer, se desconectar de tudo que está acontecendo no mundo, mas tenha esse equilíbrio. Descansa, durma mais. A gente está no inverno aqui no Brasil, aproveita para você dormir mais. Permita que a vida continue a se revelar. Muito obrigada por estar aqui em mais um episódio do Alma Flow. Espero que tenha feito sentido para você. Se essa conversa foi coerente para você, compartilhe esse episódio com alguém que você ama, alguém que não está nem um pouco ligado a esses tipos de assuntos, de tema, para as pessoas realmente começarem a sentir, né? Aquele pontinho, né? Aquela pulguinha, deixa eu ver o que é isso aqui. Deixe o seu comentário, avalie o seu podcast, porque isso ajuda muito a essa mensagem a chegar a mais pessoas. Avalia lá, coloca estrelinha, coraçãozinho, deixa um comentário, mesmo que seja um emoji. Obrigada por todo o carinho que vocês sempre me enviam. Eu amo ler as mensagens de vocês, vocês são incríveis. Desejo uma linda semana cheia de presença, consciência e pequenos milagres. E a gente se vê no tapetinho.